Olá, nós começamos mais um programa Luz, Câmara, Ação contra o Câncer. Hoje nós estamos recebendo um pouco da história viva desse hospital. Afinal de contas, são 50 anos da instituição e nós temos aqui um profissional que está há mais de 30 anos nessa história do hospital. Dr. Carlos Zaparoli, José Carlos Zaparoli. Doutor, desde 83 no Hospital de Câncer de Barretos, é muita história, né? É um pouco, né? Eu gostaria de estar muito mais tempo no hospital, mesmo? Né? Porque eu gosto tanto do hospital que eu queria ter vindo aqui 10 anos antes. O senhor é uma daquelas figuras, pelo menos aqui na região de Barretos, principalmente na cidade, que quando a gente vê na rua, a gente já lembra imediatamente do Hospital de Câncer, né? Isso é bom? É bom, é bom. Eu amo esse hospital, né? Então, para mim, o hospital é minha vida, é tudo para mim, né? Criei meus filhos aqui em Barretos, Hospital de Câncer, eu sou o que sou hoje graças ao Hospital do Câncer. Então eu tenho que amar demais esse hospital, né? E esse convite hoje é para contar um pouquinho dessa sua história. Dr. José Carlos Zaparoli é formado em medicina pela Unesp de Botucatu, fez residência no Hospital de Câncer de São Paulo, veio para Barretos em 83 a convite do próprio Dr. Paulo Prata e do Dr. Miguel. O que o fez aceitar o convite de vir para Barretos? Olha, eu fiquei em São Paulo 5 anos e meio, trabalhei 3 anos no AC Camargo, na residência médica, depois fui para o Hospital Oswaldo Cruz, né? Fiquei mais 2 anos e meio, mas eu sempre tive vontade de vir para o interior, porque eu sou do interior, né? Eu sou caipira. Então, isso foi um dos motivos que me levou a vir para Barretos. Quando o senhor chegou aqui há 30 anos atrás, o hospital tinha uma estrutura física muito diferente do que as pessoas conhecem hoje, né? Não tinha estrutura física, né? Era um hospital velho, um hospital lá da Rua 20, né? Com uma bombinha de cobalto, de coluna, um aparelho muito precário, né? Mesmo para a época já era. O senhor já veio para o setor de radiologia? Já para o setor de radioterapia, né? Era Dr. Miguel e depois eu cheguei no dia 9 de julho de 1983, o dia que eu comecei a trabalhar na Fundação Pio XII. E aí, como é que foi diante dessa precariedade? Falar agora é o que eu tenho e é o que eu tenho para trabalhar. Então, foram 10 anos assim de muito sacrifício, né? Muito sacrifício, mas com aquela vontade de vencer. Principalmente do Dr. Paulo, Dr. Miguel, Dr. Domingos, Dr. Acila. Depois veio o Dr. Edmundo, o Dr. Gilberto, e todos nós trabalhando em prol do hospital e dos pacientes menos favorecidos, né? Então isso foi uma coisa que me cativou muito, que eu me orgulho muito de ter trabalhado com os pacientes e trabalho até hoje com os pacientes que realmente necessitam, né, de um apoio. Os tempos também eram outros, época de inflação altíssima, Exatamente. em que quando o SUS ia pagar o que a consulta que tinha sido feita há 90 dias atrás, aquele dinheiro já não valia mais nada, as dificuldades do hospital eram muito maiores e o senhor participou muito ativamente disso, né? Participei muito ativamente, mas isso serviu para uma coisa, para o nosso crescimento interior. Se era ruim para nós que éramos médicos, imagine para o paciente pobre. E eu me lembro muito bem de uma pesquisa que o Dr. Edmundo fez, logo que ele chegou da Inglaterra. Ele pediu até para mim auxiliar na pesquisa dele. 51% dos nossos pacientes vinham para o hospital em jejum, porque tinham que colher exames de sangue, e sem um tostão na carteira para poder comprar uma coxinha e uma Coca-Cola no carrinho de lanche da esquina ali da Rua 20 com a 31. Isso nos motivou a implantar a primeira sopa, às 10 horas da manhã, para os pacientes de ambulatório, né? Quando eu cheguei, já existia um alojamento masculino para 8 pessoas, para 8 homens. A filosofia, né, do alojamento já estava implantada. Já estava implantada. O Dr. Paulo já tinha implantado essa filosofia de alojamento. Era uma sementinha, mas já tinha alguma coisa quando eu cheguei aqui. O senhor não teve um choque quando o senhor sai de um grande centro como São Paulo, e que na época já era um grande centro tecnologicamente falando, em comparação principalmente com o interior da época, né? O interior de hoje nem tanto, mas o interior da época. E o senhor vem para um hospital de tratamento de câncer. A JAS falava em prevenção, mas o tratamento ainda era, né, o carro-chefe do hospital.
E aí o senhor tem que lidar com casos básicos como fome. A fome do paciente tem que ser tratada antes do câncer do paciente, né? Exatamente, foi um choque muito grande. Mas a vontade de vencer foi muito maior, né? A vontade de vencer de todo mundo na época. Dr. Paulo, doutora Cila, doutor Edmundo, doutor Gilberto, Colli, doutor Miguel, doutor Domingos. Doutor Domingos foi um pai, né, para nós. O doutor Domingos, ele era de falar muito pouco, mas era uma pessoa de dar muitos exemplos. Ele sempre deu exemplos muito bons para a gente. Você sabe que a palavra convence, né? Sim. E o exemplo arrasta. E ele era uma pessoa de arrastar com os bons exemplos que ele nos deu, para todos nós. E o Dr. Paulo, a gente quando fala em hospital de câncer, a gente fala muito do sonho de um homem, né? Que sonhou junto com a mulher, a doutora Cila, os dois apostaram nesse sonho, inclusive investiram do próprio bolso nesse sonho, muito, a gente sabe disso. Mas hoje a gente não tem ele aqui para falar como é que foi. O senhor vivenciou, o senhor trabalhou com ele e virou um dos melhores amigos dele. Como é que era essa figura profissional? O Dr. Paulo era um santo e era um visionário. Ele sentiu a necessidade de criar uma fundação justamente para os pacientes pobres que tinham câncer e não podiam ir para São Paulo, não tinham dinheiro para ir para São Paulo, não tinham condições de ficar em São Paulo e nem de pagar o tratamento. Então ele criou o Hospital do Câncer por causa desses pacientes, né? É claro que ele sonhava, ele pegou bastante coisa já do Hospital Novo, né? O ambulatório novo, a radiologia nova. Ele viu tudo isso, né? Ele viu tudo isso, né? Infelizmente ele foi embora muito cedo, mas ele era uma pessoa, um grande visionário e um santo, né? De uma humanidade, de um coração muito grande. Além de tudo isso, ele é um grande sábio. Era um sábio. Quando o senhor optou pela oncologia, na época, há 30 anos atrás, era uma doença que, inclusive, aqui no interior, e o senhor é do interior, você sabe do que eu estou falando, as pessoas não diziam nem o nome. A palavra câncer era cercada de uma coisa assim que dava azar, né? Exatamente. Mau agouro. Só falar a palavra já dava nas pessoas assim um estremecimento. Como é que o senhor, um médico, resolveu ir para esse campo tão, parece que rejeitado pela sociedade? Eu acho que eu fui influenciado muito pelo Dr. Miguel, né? O Dr. Miguel é um médico de sucesso, né? Então ele me ajudou muito nessa escolha da oncologia, né, e da radioterapia, né, graças ao Dr. Miguel, né. Foi isso. Minha história basicamente é essa. Na época eu estava assim, em dúvida se eu fazia anestesia ou se eu faria neurocirurgia ou oncologia. Acabei optando pela oncologia, por influência do Dr. Miguel. E a radioterapia também era cercada desse mistério todo? Afinal de contas, até hoje as pessoas também têm um certo receio, né? Não, a radioterapia não é tanto, mas era a palavra câncer, né? Até hoje, para algumas pessoas ainda tem essa conotação assim preconceituosa, né, com relação ao câncer. A gente sabe que evoluiu bastante nesses últimos 30 anos, principalmente a parte de câncer infantil, né? Antigamente, há 30 anos, 99% das crianças faleciam de câncer. Hoje era um atestado mesmo, né, de morte, hoje a gente né? sabe 70%, 80% dos cânceres infantis a gente consegue curar, né? Então, isso foi uma evolução muito grande. E alguns setores também dos cânceres de pessoas mais adultas, né? Mais acima de 20 anos, né? A gente volta no próximo bloco. Fique com a gente. Nos dias 7 e 8 de abril, o Hospital de Câncer de Barretos realizou uma grande festa em favor da vida. Nessas datas ocorreram as gravações do DVD que celebra os 15 anos da campanha Direito de Viver.
Realizado no Espaço das Américas, em São Paulo, o evento certamente ficará guardado na memória e no coração de todos os envolvidos nesse lindo projeto. Os shows contaram com a participação de grandes nomes da música nacional e foram, sem dúvida, um sucesso. E nós voltamos com o programa Luz Câmara Ação contra o Câncer, hoje falando com o Dr. José Carlos Zaparoli, ele que é médico radio-oncologista do Hospital de Câncer de Barretos, está há 30 anos no hospital e está contando um pouco para a gente sobre a história desses 30 anos, da evolução do hospital. Dr. Zaparoli é muito querido, muito conhecido, não apenas dentro do hospital, mas também pela comunidade de Barretos, e aí eu estou dando a minha opinião, né, doutor? É incontestável mesmo, como o senhor é querido pela comunidade, né? Está sempre sendo convidado para dar entrevistas, para participar de programas e para contar essa história. Então, nada mais justo o senhor viesse no nosso programa, né, doutor? Obrigado. Quando o senhor chegou aqui, há 30 anos atrás, qual era o tamanho do setor de radioterapia? Olha, o setor de radioterapia tinha uma bomba de cobalto, essa que eu já falei, uma bomba de cobalto de coluna, e um aparelho de Röntgen terapia para tratamento de câncer de pele. E nós tratávamos mais ou menos, em média, 100 pacientes ao dia. Né? Então, mesmo com tão pouco equipamento? Exatamente. Era um turno grande, hein? Era um número muito grande de pacientes. E nós tínhamos uma fila de 4, 5, 6 meses. Essa fila chegou até 1 ano de espera. Isso vinha prejudicar muito os pacientes. Mas uma coisa engraçada em toda essa evolução, quando no final da década de 80, quando o Henrique assumiu a fundação, a diretoria financeira da fundação, ele pegou a fundação para fechar. Porque ela estava dando... Há uma lenda, e há uma história verdadeira por trás de toda a lenda, uma história verdadeira, que a sua participação foi fundamental. Dizem que Deus fala com as pessoas, conosco através de outras pessoas, né? Os anjos de verdade são outras pessoas que conversam com a gente amando de Deus. O senhor se sente um anjo nessa história? Não me sinto. Eu acho que o grande anjo desse hospital é o Dr. Zé Elias Miziara. Mesmo o Henrique falando que ia fechar, ele falava, Henrique, nós estamos precisando disso, nós estamos precisando daquilo, nós precisamos de um foco lá no centro cirúrgico. Ele acabou convencendo o Henrique, disse que isso ia ter futuro. Então, eu acho que se Deus conversou com o doutor Elias. Porque disse que o senhor foi lá, mostrou o aparelho, mostrou para que servia. Também. O doutor Elias foi lá, mostrou o que era um foco. Conta um pouquinho dessa história, que então, o Henrique pegou o hospital para fechar, para parar de ter dívida. Isso mais ou menos em março. Ele falou, não, vou fechar o hospital, vocês vão ficar 3 meses sem receber, e eu vou zerar o hospital para poder fechar o hospital. Quando foi em setembro, outubro, ele fez uma reunião e falou, não vou fechar mais o hospital, vou lançar a pedra fundamental lá no terreno aqui do Campo Redondo, naquela época, né? Nosso terreno, vou lançar a pedra fundamental. Aí não parou mais, entendeu? Ele manteve sempre essa construção, né? Mesmo muitas vezes com poucos serventes, poucos pedreiros, mas ele não parou mais a construção. Quem não acreditava em milagres passou a acreditar. Pode acreditar, porque ele realmente acreditou, ele disse que teve um sonho, que ele tinha que cumprir esse sonho que ele teve, aí também o sonho do pai dele, né? Ajudado por todos nós, né? Todos nós mostramos a viabilidade, se aquilo fosse bem administrado financeiramente, poderia gerar frutos, né? Então, e gerou. Elias, o resultado está aí, né, doutor? E o resultado está aí, né? A gente não precisa nem dizer, né? O resultado está aí. E quem ficou curioso com a história, vale a pena dizer que está no livro do Henrique. O Henrique escreveu um livro que chama Acima de Tudo o Amor. O livro está à disposição aí nas livrarias. Inclusive, se você entrar no site do Hospital de Câncer, hcancerbarretos.com.br, você pode encontrar o livro lá. E lá conta essa história, que quando ele assumiu a Fundação Pio XII, ele assumiu para fechar, né? Para sanar as dívidas, fazer um acordo com todos os médicos, funcionários e fechar a instituição que era muito deficitária. Ela continua deficitária e só cresce, né? Não, eu acho que a gente
Nós temos aqui o amor. E o amor supera qualquer coisa. E não é à toa o título do livro do Henrique. O amor supera a crise financeira, supera tudo. O hospital trabalha com déficit, mas graças à ajuda da população em geral, né, dos artistas, da população, das campanhas, dos leilões, a gente das consegue... moedinhas, né? Das moedinhas. Que fazem também milagres. Exatamente, a gente consegue sobreviver e dar uma qualidade de tratamento para o paciente o melhor do Brasil, sem dúvida nenhuma. Em termos de humanização, de tratamento, tudo isso é verdadeiro. Por quê? Graças a um amor. Não é um amor do médico, não é o amor do Henrique, do Dr. Mauro, é um amor de todo mundo, de todos os colaboradores, de todos os artistas, do porteiro, da enfermagem, do pessoal da limpeza, de todo mundo. Então, cada funcionário que a gente vê aqui tem o seu tijolinho dentro dessa fundação. Ele pode se sentir, assim, parte dessa fundação, um pouco dono dessa fundação. É engraçado, Entendeu? o programa também está na internet, e aí pela internet a gente não tem noção de para onde que esse programa vai, quem assiste. É. E a gente sabe de muitas histórias de pessoas que estão muito distantes do hospital fisicamente, distantes de Barretos, ou de outros núcleos que o hospital hoje tem pelo Brasil, e que ao depositar moedinha naquele cofrinho lá no caixa do supermercado, da farmácia, da Lá em lojinha, da Roraima, esquina, está ajudando, aquilo ali é amor, né? Ao pegar a nota fiscal e colocar na caixinha do Hospital de Câncer, só porque conhece o símbolo da campanha, porque viu na televisão, porque viu no show de um artista, isso é a multiplicação do amor, né, doutor? Sem dúvida nenhuma, essa é a multiplicação do amor. A gente tem pacientes de todos os estados do Brasil. Ontem mesmo eu recebi um telefonema de um paciente de Roraima pedindo para vir para cá, né? Claro que a gente orienta direitinho como é que se deve ser feito esse procedimento, né? Então, como a gente é mais velho, acabam ligando para a gente, né? O doutor da Parólia, tem um paciente assim, assado, o que eu faço, o que eu não faço? Então, a gente procura saber o que está acontecendo realmente com esse paciente e conduz da melhor maneira possível. Eu acho que o grande lance do hospital, a gente aprendeu a mostrar o norte para o paciente, a orientar, porque muitas vezes a pessoa está lá longe, em Rondônia, Roraima, no Amazonas, e não sabe o que fazer com o paciente, não sabe para onde levar, como conduzir, quem procura. Eles não sabem nada, porque nunca tiveram esse problema na família, né? Então a gente procura sempre mostrar um norte, o que tem para fazer, o que se pode fazer e como deve fazer. E às vezes a solução nem é vir para Barretos, né? Às vezes Exatamente. a solução é procurar uma unidade lá perto. Eu né? sei, mas quando a gente tem que procurar uma unidade mais perto da residência do paciente, a gente orienta, a gente telefona para essa unidade, fala com o médico, fala com o assistente social. A gente tem um apoio muito grande de todos os assistentes sociais das prefeituras, né? A gente explica o que está acontecendo com o apoio das nossas assistentes sociais e normalmente o paciente encontra o caminho. Pois é o cuidar. É o cuidar. Mesmo que a distância, mas é o cuidar. É o cuidar. Como é que essa filosofia não morre dentro do hospital? Porque no dia a dia, a gente às vezes até tenta. Então, é segunda-feira, né? A gente acorda na segunda-feira e fala, vou fazer minha semana diferente. Só que a rotina da vida nos leva a voltar a fazer as mesmas coisas e não conseguir mudar as atitudes. Então, agora, como é que a gente consegue manter essa filosofia tão acesa no porteiro, como o senhor disse, na enfermeira, nos médicos que estão recém-chegados do hospital? Como é que se mantém essa filosofia do amor? Essa filosofia do amor é uma filosofia da instituição. Então, fica na instituição quem gosta de gente, porque precisa gostar de gente, o médico precisa gostar do paciente, a enfermagem precisa gostar do paciente, gostar de gente. Então, a própria filosofia do hospital vai selecionando essas pessoas, né? E essas pessoas que gostam desse tipo de atividade, que gostam de gente, acabam ficando no hospital. Por isso que essa filosofia nunca vai morrer, só vai crescer. O senhor acredita que o amor é contagiante, então? Sem dúvida, sem dúvida. O amor é contagiante. O amor o amor derruba barreiras, o amor
conforma, o amor é tudo, né? Cura, inclusive, né? Cura. O amor cura, o amor abençoa. É fantástico. Doutor, eu comecei o bloco falando que a gente ia contar um pouco da história do departamento. E nós começamos a falar do amor e dessa filosofia e nos perdemos um pouquinho nessa história. Sim. Então eu vou fazer uma proposta. Vamos voltar no próximo bloco para contar essa história de verdade? Vamos. A gente volta no próximo bloco, afinal de contas esse foi sobre o amor. E a gente volta para falar um pouquinho da história desse departamento de radioterapia, que é o departamento baseado no amor também. Fique conosco. Você tem ideia de como o Hospital de Câncer de Barretos produz todo o conteúdo de TV para os vídeos divulgados em seu canal no YouTube? A instituição conta com a infraestrutura de um estúdio audiovisual com equipe de edição e produção. O estúdio se localiza no prédio de captação de recursos e recebe as gravações do programa semanal de entrevistas Luz, Câmera e Ação contra o Câncer. Ao todo, já foram transmitidos mais de 100 programas e cerca de 400 quadros, abordando as novidades do hospital e mostrando a rotina dos diversos departamentos. E nós voltamos hoje com um programa bastante especial, Luz, Câmera, Ação contra o Câncer, com o Dr. Zaparoli. Nós estamos falando muito sobre a filosofia do hospital, afinal de contas são 30 anos de história dentro do Hospital de Câncer, e também sobre o departamento que o senhor veio para falar, que o senhor conhece desde o começo, que é a radioterapia. Aí nós estávamos dizendo, quando o senhor chegou na década de 80, começo da década de 80, o setor não era estruturado e chegava a ter atendimento de 100 pessoas por dia e fila de espera grande. Exatamente. Então, como eu já falei, era uma bombinha de cobalto e um aparelho de röntgenterapia para tratamento de câncer de pele. Nós éramos em 5 funcionários, 2 médicos, um físico, o Dr. Mário Eugênio, e mais 3 ou 4 técnicos, né, que faziam a parte de execução do tratamento, né, de comando do aparelho. E isso, nós trabalhamos mais de 10 anos com esse aparelho velho, né, até que começou a construção aqui em cima, nós fizemos uma casa-mata, e aí o Henrique já comprou o primeiro acelerador. Era um acelerador linear já usado, né, reformado, recondicionado, e nós começamos a já tratar com esse acelerador linear. Eu me lembro, doutor, é porque eu também não sou tão nova assim, mas eu me lembro que na época eu trabalhava na TV local e nós viemos muito fazer matérias das obras, porque a construção de uma casa máter era uma grande novidade para a região, porque nas paredes enormes, revestidas e revestidas com camadas e camadas de um monte de coisa, de chumbo, né? De concreto varitado. Então, um concreto especial. Tudo era novidade, né, pra gente? Tudo era novidade, né? Inclusive as paredes têm quase 2 metros de Eu lembro que eu quase que tive que fazer um curso para fazer uma única matéria sobre as paredes da casa máter. Então explica para quem está em casa o que é casa máter. Casa mata é a sala onde fica o aparelho. Ela precisa ter paredes espessas de concreto varitado para não vazar irradiação para a população em geral, para o pessoal que transita em volta da casa mata. Então a gente chama de casa mata porque os soldados na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, se protegiam dentro de casas de concreto, né? Contra o bombardeio, mesmo, né? Tiroteio, essas coisas, né? E lá era para proteger quem estava fora da casa-mata, para barrar a irradiação que o aparelho emitia. E às vezes a gente está no hospital e não tem noção, né? Exatamente. O celular não pega, mas não pega exatamente muitas vezes por isso, por né? Por causa do concreto. Então hoje nós temos 5 aceleradores lineares, nós tratamos 450 pacientes por dia, né? Com uma tecnologia avançadíssima, né? Que vai melhorar. Nós temos mais 2 aparelhos que vão chegar para substituir os mais velhos, né? Com novas tecnologias. Então hoje a gente consegue fazer um tratamento muito mais eficaz, com uma dose muito maior sobre o tumor, sem atingir os tecidos normais vizinhos ao tumor,
né? Então, a tecnologia hoje é bem direcionada superior. Exatamente. Mesmo, microcentímetros, né? Exatamente, bem direcionada. Chega a décimos de milímetros no caso de radiocirurgia, de tumores do sistema nervoso central, de malformações arteriovenosas, essas coisas. Então, E a equipe gente também cresceu para acompanhar isso. Aí, hoje nós somos em 12 médicos no departamento, né? Cada médico faz a sua especialidade, né? Tem médicos que fazem radiocirurgia, outros só fazem tumores de pulmão, tumores ginecológicos, e assim nós dividimos o departamento, né? Hoje nós temos a equipe para dividir os setores dentro da radioterapia, que a gente chama de departamentalização. Então, evoluiu muito, que às vezes eu fico pensando como é que isso virou tanto e mudou tanto em tão pouco tempo, em termos de Brasil, né? Historicamente é pouco tempo. Quando a gente fala, seria pouco tempo já ao longo da história, mas principalmente é dentro de uma realidade brasileira que não mudou tanto assim. Exatamente. A realidade brasileira até piorou muito, né? Piorou muito, mas a gente conseguiu evoluir. Graças ao quê? Graças ao amor. Hoje nós passamos a oferecer um atendimento, o Henrique gosta de falar isso, né? Algumas pessoas até discutem, mas é um atendimento que é chamado de primeiro mundo mesmo, né? Exatamente, a gente procura. E eu sinto, por exemplo, dentro da radioterapia, que toda a equipe é muito voltada ao paciente. Toda a equipe, eles gostam dos pacientes, eles sofrem quando os pacientes não ficam curados, né? Alguns chegam até a chorar, né? Porque não conseguiram o êxito que eles gostariam de conseguir, né? Não por culpa deles, por culpa da própria natureza do tumor, né? Mas isso, dentro do nosso departamento, nós temos médicos assim, que vestem a camisa da fundação e que fazem cada vez mais o melhor para o paciente. Né? Qual que é? Eu acredito que a pessoa que está em casa está perguntando assim, mas são tantos anos, o doutor está lá tanto tempo, por que não aposentou? Por que já não foi descansar? Qual que é a sua atuação hoje no departamento para essa pessoa que está se perguntando isso lá em casa? A minha atuação, eu faço mais a parte de câncer urológico e a parte de câncer de digestivo baixo, né? Meus dois departamentos são esses dentro da radioterapia, né? Junto com mais outros colegas, né? Nós somos um grupo muito unido dentro da radioterapia. Nós somos muito sinceros entre nós médicos, né? A gente tem uma reunião uma vez por semana, toda quinta-feira, em que a gente fala tudo o que está sentindo, né? E a gente pode até discutir nessa reunião, exaltar, mas acabou a reunião, todo mundo tem que sair abraçado. Isso trouxe uma evolução muito grande para o departamento, em termos de humanização, em termos de relacionamento humano dentro do grupo médico, entendeu? Isso é fantástico, né? A minha atuação mais nesse sentido, né? De procurar a dar exemplo. O senhor assume esse papel, às vezes a modéstia vai impedi-lo, mas de grande mentor desse departamento? Eu acho que não, acho que a equipe toda, não é só eu. A modéstia impediu mesmo, mas né, doutor? Não, eu acho que não. Do departamento nós temos uma filosofia que foi implantada pelo Henrique. Cada 2 anos muda o líder do departamento, o coordenador os do departamentos do Hospital de Câncer, a gente até já falou isso no programa, ele gosta de oxigenando, digamos assim, renovando essas lideranças para dar a oportunidade de todo mundo implantar os seus pensamentos. E todo mundo que sai começa a ajudar mais o que entra. Porque entende, entendeu? né? Porque entende, sabe dos problemas, né? E quem é líder do departamento, coordenador do departamento, sempre trabalha mais do que todo mundo, né? Então, a equipe é muito unida em torno desse líder do departamento, desse coordenador do departamento, né? A gente faz tudo, decide tudo nessa reunião de quinta-feira, né?
e sempre ajudando o coordenador do departamento, que sempre acaba sobrando mais trabalho mesmo para o coordenador do departamento, né? Pois é. Doutor, o senhor falou dessa reunião de quinta-feira e de que pode ser dito tudo, inclusive acontecem discussões, porque é natural do ser humano. Às vezes a gente não lembra, a gente fala muito em tratar o paciente com humanização, em tratar o paciente da forma integral que ele merece, mas a gente tem que lembrar que são seres humanos cuidando de seres humanos, né? Então, o que a gente procura fazer dentro do departamento é sentar do outro lado da mesa, estar no lado estar como se fosse o paciente. O médico fica de um lado da mesa e o paciente do outro. Então, se o paciente tenta sentar no lugar dele, pelo menos mentalmente, tenta sentir o que ele está sofrendo, o sofrimento dele. Porque o paciente de câncer é um paciente muito diferente. Ele é um paciente que não faz teatro, ele não finge. Quando ele falar que está com dor, é porque realmente ele está com dor. Você pode pesquisar que tem alguma coisa que está provocando essa dor nele, né? Quando ele fala, estou com dor de cabeça, eu estou vomitando, você pode procurar alguma coisa que ele tem alguma coisa no sistema nervoso central. Então, é um paciente um pouco diferente. É um paciente que não vem pedir atestado à toa para você. Para faltar do emprego, né? Para faltar do emprego ou na Ele está segunda-feira. lutando pela vida, né? Exatamente, uma segunda-feira de ressaca, não. Esse é um paciente de câncer, é um paciente diferente. E por isso que eu acho bom trabalhar com esse tipo de paciente. Porque é um paciente que exige muito da gente, exige muito do médico e de toda a equipe, né? Não só do médico, mas dos psicólogos, dos assistentes sociais, da enfermagem, né? E a gente pode dar isso para ele e continuar investigando e continuar abraçado com o paciente, né? É tão bom entrevistar quem ama o que faz, doutor. É muito bom, é um exemplo não só para mim, mas eu tenho certeza para quem está em casa também. Por isso, se você está gostando e tem ainda curiosidade, nós temos um último bloco. Fique com a gente. A gente tem que pensar que o câncer são vários tipos de doença. Como são vários tipos de doença, são vários tipos de tratamento. Dependendo do estadio do câncer, dependendo de quanto avançado o câncer está ou quanto pequeno ele está, a gente pode lançar mão de vários tipos de tratamento. Como, por exemplo, nós temos pacientes com tumor bem localizado, que a gente lança mão do quê? De tratamento cirúrgico. A gente vai lá, os cirurgiões vão, eles tiram o pedaço do câncer e o paciente está pronto para o acompanhamento. Existem alguns outros tipos de estadio, às vezes com tumores um pouco mais avançados, que a gente tem que fazer tratamento combinado. Tratamento combinado, o que quer dizer isso? Que o paciente ele vai passar por uma variedade de médicos, por uma equipe multidisciplinar. Para fazer o quê? Às vezes, tratamento combinado de químio com radioterapia, de quimioterapia com radioterapia. Ou seja, a gente combate o câncer com medicações pela veia, que essas medicações elas circulam o corpo inteiro, inclusive onde tem o tumor, que faz com que o tumor diminua de tamanho e, em cima disso, a gente pode jogar um banho de luz, que é a radioterapia, para que o tumor diminua mais de tamanho ainda e aí sim o cirurgião ser capaz de tirar o tumor por inteiro e o paciente prosseguir o acompanhamento. Para outros tipos de tumores, às vezes a cirurgia nem se faz necessária. A gente pode lançar mão, às vezes, de tratamento combinado de radioterapia com quimioterapia, não sendo necessário a cirurgia para o paciente manter a cura do câncer. Dependendo do tipo de tratamento, se for um tratamento combinado de rádio e quimioterapia, esse tratamento pode demorar de 3 meses até 6 meses para o paciente operar, para lançar mão de uma cirurgia. Ou, muitas vezes,
tem muitos pacientes que operam e necessitam uma complementação de quimioterapia para matar o restante dos focos de células pequenas de tumor que ficam no corpo do paciente, que a gente chama de quimioterapia ou de tratamento adjuvante, que é feito pós um tratamento cirúrgico. Esse tipo de tratamento tem duração também que varia, de 3 a 6 meses, chegando a alguns casos de 1 ano de quimioterapia. A mesma coisa vale para a radioterapia. Quando um paciente também opera, a gente precisa ter um controle do câncer, matar os pequenos focos que ficaram e a gente faz um tratamento de radioterapia para queimar aquela área, dar um banho de luz para queimar aquela área, que geralmente também varia são dias corridos que variam de 30 a 40 dias de tratamento. Quando um paciente oncológico, um paciente com câncer, tem a intenção de fazer um tratamento curativo e esse paciente faz o tratamento curativo, seja com cirurgia, seja com quimioterapia ou radioterapia, após o término do tratamento, não quer dizer que o paciente parou de acompanhar no Hospital do Câncer. Muito pelo contrário, ele está dando o início do seu acompanhamento e do seu segmento no hospital. Muitas vezes a gente não sabe quem são os pacientes que o tumor ele pode voltar após um tratamento curativo. Como nós não sabemos quem é esse tipo de paciente, nós optamos por acompanhar todos os pacientes com intenção curativa. Varia a duração do tratamento, do acompanhamento, que pode ser até 5 anos, ou tem muitos pacientes que a gente acaba acompanhando o resto da vida do paciente, mesmo com intenção curativa. Seja por consultas periódicas, seja com exames de imagem, como tomografias, raio-x, ultrassom. Por que isso se faz necessário? Porque, uma vez, se o câncer voltar, nós podemos combatê-lo o mais precocemente possível. Nós voltamos com o programa Luz Câmara Ação contra o Câncer, agora nesse último bloco, hoje conversando com o Dr. Zaparoli, ele que está no hospital há 30 anos. A gente faz questão, doutor, de ficar falando isso, porque o hospital comemorou muito os seus 50 anos, né? Comemora muito os seus 50 anos. E tem muita gente no Brasil que imagina que essa história tá aí, só no livro, só no papel, e ela tá viva, né? Tem suas testemunhas oculares, como o senhor é. Quem diria, quando o senhor chegou no interior do estado de São Paulo, num hospitalzinho pequeno, localizado num prédio antigo, como o senhor disse, porque quando o Dr. Paulo montou esse hospital, ele já montou num prédio antigo, né? Que hoje o senhor teria essa conversa com o mundo inteiro, praticamente, não é isso? Hoje o departamento tem parcerias internacionais. Exatamente. Hoje o departamento tem parcerias internacionais, protocolos internacionais. Nós temos um protocolo da Agência Internacional de Energia Atômica, né, para colo uterino, tratamento do colo uterino. Nós temos um contato muito grande, um convênio grande com a Universidade da Califórnia, né, com a UCLA. E o nosso residente vai para a universidade, nosso R3, nós temos 8 residentes no departamento, né? E todo o R3 passa pela Universidade da Califórnia, e a Universidade da Califórnia manda um residente deles para nós aqui também, para ficar 1 mês. Nós devemos receber o próximo residente da UCLA, da Universidade da Califórnia, em setembro, né? O segundo residente que vem da UCLA para a gente. Então, ela é uma universidade mundialmente conhecida, não só pelo seu trabalho, mas também pelo seu marketing, muita camiseta, muito boné, muita participação em esportes, né? Exatamente. Muito patrocínio a esportes também. Então, acredito que quem está em casa já viu o símbolo da UCLA. Mas o que, de fato, Barretos ganha? O que o Hospital de Barretos ganha ao ter esse tipo de convênio? Olha, a gente ganha de tudo, principalmente o respeito internacional, né? Nós temos videoconferências com a UCLA toda semana e
E além da gente poder discutir os nossos casos com eles também discutirem os casos deles com a gente, né? Eles, pelo menos uma vez por ano, eles estão aqui, né? Não só fazendo auditoria, já fizeram uma auditoria no nosso departamento, né? Mas também participando do nosso simpósio de radioterapia aqui em Barretos, né? Pelo menos uma vez por ano, alguém da UCLA, uma equipe da UCLA vem a Barretos, né? Para o médico é uma coisa assim mais tranquilizadora saber que o que ele está fazendo aqui em Barretos é o que estão fazendo no resto do mundo, quer dizer, sem dúvida. É a tentativa mesmo de salvar vidas. Sem dúvida nenhuma. Para nós nos dá muito mais segurança, entendeu? A gente procura, hoje com a internet, o conhecimento médico está praticamente universalizado, né? A gente tem tudo, a gente encontra tudo na internet. Mas esse contato tete a tete, de face a face, é muito importante, nos dá muito mais segurança do que estar somente lendo na internet, né? Uhum. Doutor, quando o senhor falou que quando há perda de um paciente, o médico perde o paciente para o câncer, principalmente quando a gente fala em radioterapia, que chegam alguns casos já de um câncer de uma doença bem avançada, de um tumor já maior, né? A equipe se abate muitas vezes. Exatamente. E há até choro, né? Qual que é a sensação? Essa frustração de eu poderia ter feito algo melhor? Como é que é isso? Não, assim, no meu caso, eu vou falar de mim, a sensação muitas vezes é de impotência, né? A gente se sente impotente diante de uma doença grave e que a gente não teve como fazer mais alguma coisa para o paciente, né? Isso que nos deixa assim muito emocionados, muito tristes, é quando acontece principalmente com crianças ou adultos jovens, né? Isso às vezes nos deixa tristes. A gente sempre fica procurando alguma coisa assim, puxa, será que eu não poderia ter feito alguma coisa melhor? Será que eu não poderia ter feito isso? Será que eu não poderia ter feito aquilo? Então, isso às vezes nos deixa muito triste, né? Principalmente quando é criança e adulto jovem, né? E como é que o senhor consegue tirar forças para o próximo caso? Ou é exatamente daí que vem a força para o próximo caso? É daí que vem a força, daí que vem a força. A gente sempre procura melhorar, né? Sempre procura melhorar. O próximo caso é sempre melhorar, sempre melhorar. O profissional da oncologia está sempre revendo seus próprios conceitos e atitudes, então é isso que o senhor está dizendo? Sem dúvida. No dia a dia, isso. A gente tem reuniões que a gente chama de workstation, onde reúne um oncologista clínico, cirurgião, um radioterapeuta, e a gente discute ali naquela reunião o que é melhor para aquele paciente, o que a gente vai propor para o paciente. Hoje o tratamento oncológico não é decidido só pelo médico, só por um médico, é por uma equipe de médicos e o paciente. A gente tem que mostrar para o paciente o que é melhor para ele. Olha, nós achamos que para o senhor é o melhor isso, o que o senhor acha? Ah, mas não tem outra opção? Tem essa outra opção, mas não é tão boa, tal. O paciente ajuda a decidir sobre a conduta no caso, né? Então, agora, quando a gente fala em hospital de câncer e o quanto o hospital hoje se preocupa com os seus pacientes, o quanto ele é avançado tecnologicamente, inclusive hoje com a robótica implementada. Exatamente. E como exemplo para o país, né, para a América Sim. Latina toda. Quando a gente fala da estrutura física, da estrutura em volta do hospital de atendimento às famílias, aos acompanhantes, parece que é tudo perfeito. Como é que, diante dessa situação que não é ruim, mas é exemplo, né? Certamente é exemplo. Como é que se motiva a fazer mais? Como é que o senhor vê o futuro do Hospital de Câncer hoje? O que ele precisa buscar? Olha, eu acho que a gente nunca está perfeito. Perfeito é só Deus. Então a gente procura melhorar cada vez mais. Sempre existe um desafio. O dia que eu achar que meu departamento está perfeito, o departamento que eu pertenço está perfeito, esse é o grande erro. Eu acho que sempre tem alguma coisa para melhorar. A gente procura melhorar não só do aspecto humano, mas no aspecto de tratamento, no aspecto de atendimento, em todos os aspectos. A gente sempre tem alguma coisa para melhorar. Hoje, o que o senhor percebe que o caminho que o Hospital de Câncer está tomando, assim,
que o senhor imagina? Imagina uma alta tecnologia, né? O hospital está evoluindo para alta tecnologia, sem esquecer da humanização, certo? Que é um desafio, né? Que é um desafio. E o hospital, nós tratamos pacientes SUS, 99,9% dos pacientes é paciente SUS, que a gente no hospital não cobra nada. Você pode andar o hospital inteiro que não está escrito caixa em lugar nenhum, né? Isso nos dá um conforto também muito grande, porque a gente não trabalha pensando no bolso. Não é isso. Nós trabalhamos em benefício do paciente, em benefício da instituição. Porque a instituição vai bem, os nossos pacientes também irão bem. E também todos os funcionários irão bem. Então a gente tem que zelar pelos pacientes e pela fundação, né? Então a tríade, o tripé da fundação, primeiro são os pacientes, segundo a diretoria, terceiro o grupo médico. Então se a gente consegue trabalhar coordenando muito bem esses três pilares da fundação, a fundação só vai evoluir em benefício dos pacientes, né? E enquanto ela ainda estiver perdendo pacientes para o câncer, tem muito que evoluir. Tem muito que evoluir. Sempre a gente vai ter que evoluir. O senhor acredita que um dia a gente ganha essa luta assim 100%? Sem dúvida. Eu acho que se não houver uma terceira guerra mundial, nós vamos vencer o câncer. É mesmo? Vamos vencer. O senhor tem essa fé? Tem. Aliás, essa certeza, né? Não é nem uma esperança, mas isso a própria ciência já vem mostrando isso, né? A evolução. Eu acho que a cura do câncer não vem... Porque o câncer não é uma doença só, né? É uma gama enorme de doenças, uma gama enorme de tipos de câncer, e cada um com um tratamento diferente, né? O tratamento personalizado, né? O mesmo tipo de tumor em mim, e você tendo o mesmo tipo em você, pode ser que os tratamentos são diferentes, né? E eu acho que a ciência vem ganhando terreno nisso. Eu acho que dentro de, 50, 100 anos, a gente deve vencer essa batalha contra o câncer. Então vamos marcar uma entrevista para daqui 50 anos? Vamos? Vamos lá? Vamos, então tá, nossa firme. próxima... eu acho que terão outras antes, mas daqui 50 anos a gente volta nesse assunto. Mas foi um prazer muito grande e aproveito você também para convidá-lo para o meu aniversário de 100 anos. Tá bom, eu aceito, doutor, eu aceito. Muito obrigada a você que ficou conosco até agora e a gente se vê por aí, tá bom? Até o próximo, tchau. Olá, estamos mais uma vez com vocês com o quadro Trocando Ciência em Miúdos. A gente tem hoje como convidada a Isabela Camacho, ela que é acadêmica de medicina aqui da Faculdade de Medicina de Barretos, está fazendo a sua iniciação científica aqui no Hospital de Câncer de Barretos. Olá, Isabela, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu gostaria de agradecer a oportunidade para estar falando um pouco sobre o meu projeto e muito obrigada pela oportunidade. Isabela, eu sei que você está fazendo um estudo então com pacientes com câncer de mama, com exossomas de pacientes com câncer que tem câncer de mama. O que é exossoma? O que é essa palavra difícil? Então, exossomas são pequenas vesículas que circulam pelo corpo. Como se fosse uma bolinha mesmo, com uma membrana e que tem um material genético dentro. Isso circula pelo sangue, é isso? Vai pelo corpo inteiro? É pelo sangue. No meu caso, eu vou analisar os que circulam pelo sangue. Então, são pedaços, você falou que é de material genético, é isso? O que é esse material genético exatamente? Para que serve esse material genético? Então, o que eu vou estudar são microRNAs, que são pedaços de RNAs. E são pequenos fragmentos de materiais genéticos maiores. Então, tem o RNA, né? É uma palavra difícil também. O que é esse RNA? Então, o RNA ele vai regular a expressão de proteínas. E no meu caso, os microRNAs vão impedir as proteínas para que elas não sejam sintetizadas. Entendi. Então, são pedacinhos aí como se fosse uma fitinha que fica dentro de como você falou, uma vesícula que fica circulando pelo corpo, no sangue. Então, no sangue tem muito mais do que glóbulos vermelhos, brancos, tem
exossomas. E qual que é a importância desses exossomas, dessas vesículas que ficam circulando pelo corpo com o RNA dentro? Então, no caso das pacientes com câncer de mama, elas vão influenciar na progressão ou não do câncer. Então, meu estudo vai ser, eu vou pegar 2 grupos de paciente, um que o câncer progrediu e teve metástase pelo corpo, e o outro que não. Eu vou analisar como que essas vesículas influenciaram nesse processo. Vai ser como se fosse um biomarcador. Ele vai poder falar, por exemplo, se o câncer é mais agressivo ou não, se espalhou ou não. E como é que você vai fazer esse estudo exatamente? Como é que você vai executar o estudo? Então, foi retirado o soro das pacientes, foi feito, retirou o sangue, nós vamos pegar o soro. Do soro dessas pacientes, nós vamos isolar os exossomas com kits específicos. E dos exossomas, nós vamos isolar os microRNAs, para que o estudo seja feito. Então quer dizer que você vai coletar o sangue dessas mulheres ou isso já está coletado, já está armazenado? Está armazenado. O sangue já foi coletado e já está armazenado. Fica armazenado aqui no hospital os pacientes que vieram fazer tratamento. Alguns deles já cederam esse material e isso ficou aqui armazenado. Isso, foi isso mesmo. Você vai trabalhar no laboratório, você vai trabalhar com os dados. O que você vai fazer nesse estudo? Então, a gente está recolhendo os dados dos pacientes já para poder ver quais pacientes que deixaram um plasma disponível para a gente poder fazer o estudo. E eu vou trabalhar no laboratório fazendo esses isolamentos que eu havia falado. Entendi. Muito interessante seu estudo. E o que você acha que isso pode, no futuro, beneficiar as mulheres que têm câncer de mama? Então, isso meio que vai individualizar cada uma, para saber quando que eu preciso dar maior atenção para aquela paciente, quando que aquela doença vai ser mais agressiva. E aí eu vou poder interferir mais e ajudar mais no prognóstico dessa paciente. Ok, Isabela, muito obrigado pela sua entrevista. É isso aí, o Hospital de Câncer de Barretos fazendo pesquisa para beneficiar os seus pacientes. Espero vocês na próxima semana. Até lá.